Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo do 24 ao 30. Jesus propôs-lhes uma outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu frutos, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde veio, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscai tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai em feixes para queimar. Depois recolhei o trigo no meu celeiro. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cristãos de Verdade Oficial. E hoje eu vou falar um pouco sobre a igreja falsa e a igreja verdadeira, não é? Que tanto se comenta nos últimos tempos na internet, muitos canais falando sobre isso. Não é? E aqui não será diferente, né? Vamos falar um pouco, mas de uma maneira mais usando um pouco do bom senso e da palavra de Deus para entendermos melhor. Aí cabe a você, né, aceitar ou não, né? Eu estou aqui falando o meu entendimento na luz do Evangelho, na luz da palavra de Deus, né, sobre este assunto. E realmente a igreja é como o grande campo, né? A parábola de Jesus sobre o joio e o trigo se refere ao mundo, né? Se refere ao mundo. O trigo e o joio são as pessoas boas e as más. Os ceifadores são os anjos, não é? O inimigo é o demônio, né? E o dono da vinha é Deus. O dono da colheita é Deus. E a colheita é o final dos tempos, não é? Então, os joios são os maus que irão para o inferno e o trigo serão os salvos que irão para o céu. Então esse é o significado real da palavra, da parábola de Jesus do joio e do trigo. E vamos levar isso um pouco para a igreja, não é? Que é a nossa igreja católica apostólica romana. Hoje nós temos a impressão de que existem duas igrejas trabalhando em conjunto, não é? Que é a igreja tradicional de 2000 anos, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja de sempre, com o magistério real da igreja. E tem uma outra igreja, que é a igreja progressista, a igreja comunista, a igreja dos infiltrados, a igreja da maçonaria, a igreja falsa, não é? E os dois caminham juntos na mesma igreja. Existe apenas uma igreja católica apostólica romana, a igreja de Cristo, a igreja que Cristo fundou, mas ela é administrada por homens. Não é? No decorrer do tempo, como na parábola do joio e do trigo, o inimigo semeou joio no meio do trigo, semeou inimigos da igreja, que antigamente eles eram inimigos declarados, que lutavam contra a igreja, mas eles, cada um, as pessoas sabiam quem eram os inimigos, né? Nós vivíamos antigamente, né, muitos anos atrás, no tempo que os inimigos, nós sabíamos realmente quem eram. Hoje, nós não sabemos quem são os inimigos. Nós temos que analisar nas entrelinhas, porque os inimigos são lobos em peles de cordeiro hoje. Então é muito complicado você perceber quem são os inimigos se você não tiver um preparo, não tiver uma espiritualidade boa, você não conhecer a palavra de Deus, que hoje nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos apocalípticos mesmo, e no tempo da apostasia da fé, previsto por Nossa Senhora de La Salette, por exemplo, falando sobre tudo isso que está acontecendo. Nós temos maus administradores na igreja, né? Mas a igreja é de Cristo, a igreja é a mesma, a igreja de Pedro, a igreja católica é a mesma, mas existem administradores que dividiram essa igreja, uma divisão não oficial. Há boatos, há especulações que pode haver um novo cisma na igreja. Isso é possível, até porque existe uma briga interna, né, uma luta interna entre os tradicionais e os progressistas, né, os liberais. É uma briga muito intensa, só Deus sabe o que está acontecendo dentro do Vaticano, não é? Que tem muitas coisas assim
Se a gente souber, a gente vai ficar abismado o que acontece por lá. É uma briga muito ferrenha, né? Que na realidade esses homens, homens que deveriam fazer uma única coisa: pregar o Evangelho a toda criatura, ser imitadores de Cristo. Mas hoje nós vemos muitos traidores de Cristo. Em vez de ser imitadores de Cristo, são imitadores de Judas. Alguns a troco de dinheiro, outros a trocos de favores, né? Coisas baixas, né? Como sexo, dinheiro, tantas coisas que acontecem nos bastidores que não vamos nem comentar aqui, né? Que nós sabemos que existe, infelizmente existe muita coisa suja no meio de tudo isso. E existe essa briga, a igreja falsa e a igreja verdadeira, o joio e o trigo. Mas aqui, como vemos na parábola, Jesus deixa os dois crescerem juntos. Tanto o lado falso como o lado verdadeiro estão crescendo juntos. Nós vemos aí claramente, se você assistir o vídeo anterior sobre o padre Fábio de Mello, você vai ter uma comparação, por exemplo, na linha de raciocínio, por exemplo, do padre Fábio de Mello e comparado ao padre Paulo Ricardo, por exemplo. É uma linha completamente diferente. Se você for comparar outros padres famosos, padres aí da mídia, padres até da sua paróquia, por exemplo, padres com revolucionários, padres que são comunistas, e comparar com um padre tradicional, parece que são duas igrejas totalmente diferentes. Uma ideia totalmente diferente. Existem filosofias diferentes, modo de explicar a Bíblia diferente. Alguns acreditam no inferno, outros não acreditam no inferno. Então, como é que duas visões de mundo tão diferentes estão na mesma igreja? E como é permitido isso? A doutrina ser tão diferente. Mas nós vemos no catecismo da igreja ao que realmente a igreja acredita e o que os padres falam. Então, é algo assim que se contradiz, dá um contra-testemunho. Nós vemos poucos padres que falam realmente o que está no magistério da igreja, o que a igreja realmente acredita. Porque hoje nós vemos padres modernos que passam por cima, padres que falam um outro evangelho, um evangelho diferente do que realmente está na Bíblia, do que mudam o significado, faz um jogo até desonesto, né? Imitam até mesmo muitos pastores evangélicos por aí, eles acabam sendo até piores do que eles em alguns casos, de ser desonesto. Modificar a palavra de Deus sem modificar a palavra de Deus em si, né? Eles não modificam as leis da igreja, mas eles modificam o discurso, o modo de falar. Eles modificam o significado, né? Acabam modificando as coisas sem mexer na doutrina. Mas só que a maioria dos católicos, infelizmente, são católicos superficiais, não estudam a sua religião. É impressionante como nós vemos que a pessoa que muda de religião, por exemplo, aprofunda-se naquela religião, né, e fala mal dos católicos, mas a pessoa nunca foi católica, né? A pessoa muda de religião, vira espírita, vira evangélica, protestante, mas enquanto era católica não estudava a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está ali, escondida. Em muitos casos, os padres, os bispos não falam a verdade, a verdadeira palavra de Deus. Eles escondem e modificam, inventam histórias, não é que nem falam que Jesus não fez milagres, mudam um outro significado, colocam significados científicos, tentam modificar, faz uma ginástica cerebral aí para os fiéis entenderem. Aí também tem a jogada política, né? Fazem militância política. Tem a jogada da teologia da libertação, que aqui no Brasil começou a modificar isso nos anos 60, com a chegada do PT. O PT não cresceria tanto se não fosse com a ajuda da igreja, mas não da igreja em si, mas dos progressistas, dos comunistas, das pessoas da teologia da libertação que usaram da igreja, né, em troca de favores, é lógico, né, dando dinheiro para alguns padres, alguns bispos, fazendo caridade, essas coisas, então, para poder falarem bem deles. Então, eles tomaram conta do Brasil por conta da igreja. A igreja ajudou muito os comunistas a crescerem, né, o socialismo no Brasil. E o mundo inteiro é assim. A maçonaria entrou na igreja, né, nós sabemos, e também espalhou sua doutrina. Antigamente, os inimigos da igreja, como a maçonaria, que era inimiga declarada da igreja,
viu que pela espada não ia destruir a igreja. Então, eles mudaram a estratégia. Passaram a querer destruir a igreja por dentro. Então, começou a envenenar a mente de alguns seminaristas, de pessoas que estavam começando a entrar na igreja, né, usando também do comunismo, porque as duas faces são duas faces da mesma moeda, né, tudo para destruir a igreja, porque são todos contra a igreja católica, né. A igreja católica, ela tem muitos inimigos. Inimigos declarados e inimigos como lobos em pele de cordeiro. Hoje ninguém é inimigo de ninguém. Hoje nós não vemos ninguém declarando inimizades com ninguém. Mas, por debaixo dos panos, nas entrelinhas, são inimigos mortais. A maçonaria continua inimiga da Igreja Católica e quer derrubar a todo custo. Não é? O marxismo e tudo mais, todas essas ideologias estão dentro da Igreja Católica hoje. Marxismo, comunismo, socialismo, tudo o que você puder imaginar está adentrando na Igreja Católica hoje. A fumaça do demônio adentrou a igreja há muito tempo. E sufocando a verdade de Cristo, sufocando a realidade do que acontece. Então por isso que muitos padres, aquele padre da sua paróquia que você vê, que você xinga, que você briga, que fala que ele é socialista, que ele é isso, ele foi doutrinado, talvez até mesmo no seminário, não é? Então a culpa é muito de um cara lá atrás, no passado, porque hoje é como acontece nas faculdades hoje, nas escolas hoje, a doutrinação. Então muitos seminaristas, se eles não se interessam de pesquisar por eles mesmos a palavra de Deus e pesquisando a verdade da Igreja Católica, eles acabam indo para a igreja falsa, acabam se doutrinando e se afastando da verdade da Igreja Católica. Infelizmente, hoje, a Igreja Católica é criticada, né, falada muito aí em vários lugares, e várias religiões criticam a Igreja Católica, mas criticam a Igreja falsa. Mas eles não sabem, eles não conhecem a Igreja verdadeira. Porque a Igreja falsa ela é mais famosa. A Igreja falsa ela é aparente mais, ela aparece mais. Né? Então, por isso que nós somos vistos como demônios. Né? As pessoas falam, os católicos não são cristãos, os católicos não são isso, por conta dessa mancha dessas pessoas, dessas ideologias que estão dentro da igreja hoje. Então isso é o joio crescendo junto com o trigo. Mas cadê o trigo? São pessoas, estamos na luta, pessoas tradicionais aí lutando. A igreja só não está pior por causa dessas pessoas. E por causa de você que reza todos os dias, você que reza o rosário, você que reza pela igreja todos os dias, você tem que rezar realmente pelos padres, por todos os sacerdotes, pelo Papa, rezar por todos. Porque as suas orações estão segurando a igreja, né? E Deus, a igreja é de Deus, a igreja não acabará. As portas do inferno não vão abalar a igreja, não é? Mas essas ideologias, estão crescendo, e não é de hoje, é de muitos e muitos anos, né, dominando a igreja e contaminando. E vivemos num mundo cada vez mais secularizado, um mundo totalmente descrente. E vemos aí a igreja em decadência por conta disso, a igreja falsa. E poucas pessoas se interessam em pesquisar a verdade da igreja. Tem muitas pessoas que querem criticar a igreja católica. Eu já vi pastores evangélicos, pastores protestantes, que foram estudar a igreja católica a fundo e descobriram a igreja verdadeira. Então eles se converteram à igreja católica. Então, se você estudar realmente a fé católica de verdade, você vai se converter. Porque não tem como refutar, não tem como você relutar contra a verdade. A igreja verdadeira é a igreja católica, só que ela está sendo abafada. A verdade da igreja católica está sendo abafada, porque é o plano dos inimigos da igreja derrubar a igreja, só mostrar a igreja falsa para o estereótipo, aquela paródia de igreja que é vista por aí. Se você conversar com um protestante, ele fala exatamente o que eles querem que todos pensem da igreja católica. Você fala com um protestante, ele fala, são idólatras, são isso, são aquilo, fazem isso, fazem aquilo. É isso que os inimigos da igreja querem que todos pensem da igreja. A verdade de Cristo está escondido, né? Que nem em outra passagem Jesus fala, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, não é? Então, a igreja católica está escondida hoje. Você tem que buscar. Cabe a cada um buscar a verdadeira igreja católica.
né? Não precisa você abandonar a igreja, ir para as montanhas, se esconder nos buracos, estocar comida. Não precisa fazer nada disso. Você está na igreja de Cristo, na igreja católica. A igreja católica são duas, a falsa e a verdadeira, mas ideologicamente. É uma briga ideológica, briga política. Depois em outro vídeo eu falo sobre o que está acontecendo no mundo em geral, que é uma guerra, né, que está acontecendo. Mas perante a igreja é a mesma. A igreja é de 2000 anos, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Então, meus irmãos, não saia da igreja. Continue na igreja, seja o trigo. Nós vamos crescer juntos. Tanto o trigo como o joio estão de lado a lado. Mas no momento certo, será separado. E o joio será jogado fora. E o trigo será recolhido. Deus está vendo tudo isso. Você que fica angustiado, revoltado com as coisas erradas que estão acontecendo, se acalme. Que no momento certo tudo irá se resolver. No momento certo Deus agirá. No momento certo as coisas vão acontecer, as máscaras vão cair. Porque está aqui na promessa de Deus. Nessa parábola explica muito isso. Que no dia certo, na hora certa, tudo irá acontecer. E o joio será jogado fora. E ficará apenas o trigo, ou seja, apenas os filhos de Deus, aqueles da igreja verdadeira. Amém? Então é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido. Fique com Deus e até o próximo vídeo.